Olá, minhas irmãs, estamos aqui na casa da avó para entrevistá-la, porque nosso assunto hoje é oração. Oração. E não tem como não se lembrar dela quando o assunto é oração. Amém, glória ao Senhor. Não tem como não falar de oração e não lembrar da avó, porque ela é conhecida aqui pelos seus calinhos de oração, né, vó? Exatamente. A gente queria saber como a oração começou a fazer parte da sua vida. A oração começou a fazer parte da minha vida desde que eu era menina, né? Comecei a orar, né? Mas o que me levou mais à oração, eu tive 9 filhos, né? 3 mulheres e 6 homens. 6 filhos homens. E o caçula levou o caminho das drogas, né? Ele começou a se drogar. E eu não sabia. Quando eu vim saber, ele já estava com 18 anos, né? Nossa, aí para mim foi um choque muito grande. E era desde os 14, né? E eu não sabia. Aí qual foi a solução que me veio? Orar. Ó, Senhor Jesus. Orei mais de 30 anos por esse filho. Nunca desisti da oração, né? Então, tá assim, aqui meu joelho por prova, né? Verdade. Nunca deixei de orar por ele, né? Então, vó, assim, o momento mais marcante que a senhora teve de oração foi com respeito à oração com o seu filho. Com meu filho caçula. A minha primeira nora me consolava muito, que ela dizia: Dona Zeni, a senhora tem 6 filhos homens. E é só um que lhe dá trabalho. Dê graças a Deus por ser só um, porque as minhas amigas têm 2 filhos e todos os 2 dão trabalho a ela nesse sentido, né? Aí aquilo ali me fortalecia mais ainda, né? A orar pelo meu filho, porque era só um que me dava trabalho. E eu agradecia ao Senhor pelos outros 5 que não me dava trabalho, né? E eu continuava a orar, né? E eu continuo orando, né? Porque eu oro até hoje por ele, para ele não ter recaída, né? E foram quantos anos orando, vó? Mais de 30 anos sem eu ver resultado. Às vezes eu dizia: Senhor, tu não está me ouvindo, minhas orações. E chorava, né? Na presença do Senhor, porque eu achava que o Senhor não estava me ouvindo, né? Aí depois me via assim o sentimento: é porque não é o tempo certo, né? Não é o meu tempo, o tempo é do Senhor. Então só me levava a persistir na oração, né? E graças ao Senhor eu alcancei essa graça, né? Amém. Então depois de 30 anos de oração, mais de 30 anos de oração, de súplica, de choro, o né? Senhor trouxe abundância. De jejum, orando e jejuando, né? E graças ao Senhor está aí meu filho com vida e saúde, forte. Agora ele ajuda os que estão na situação que ele estava, né? Então agora ele saiu da parte em que ele dava o trabalho. Que dava trabalho. E agora encontrou um propósito para a vida dele. Encontrou um propósito para a vida dele, para a honra e glória do meu Amém. Senhor, né? Hoje a oração já é outra, né? Hoje a oração já é outra. É para o Senhor sustentá-lo, né? Nesse trabalho e dando a saúde dele, né? Amém. Para a honra e glória do Senhor. Quando ele saía de casa, que a gente sabia o que ele ia fazer, né? Ele me tomava a benção. A Jona Fábio dizia assim: ele sabe que vai fazer coisa errada, ainda quer que a mãe abençoe, né? Eu digo: claro que eu vou abençoar meu filho, né? Verdade. Eu dizia: Deus te abençoe, Deus te acompanhe. E o Senhor fazia isso, né? Amém. Porque eu pedia. Porque oração de mãe não cai no chão. Ao contrário, ela sobe. Eu creio nisso, viu? Amém. Eu creio nisso, por isso que eu aconselho todas as mães a orar pelos seus filhos, né? Verdade. A gente pode ver que mesmo depois de 30 anos, a senhora perseverando em oração, o Senhor ainda trouxe o resultado da sua oração. Trouxe. Mesmo que demorado, mas isso foi um crescimento para a senhora e para ele, né? Exatamente. Eu sofri muito, eu chorava muito, né? Eu não tinha jeito, era orando, mas graças ao Senhor. E essa oração ficou, né? É tanto que eu oro hoje eu oro pelas famílias. Aqui na minha rua mora um rapaz que o apelido dele é Boi. Ele bebia muito. Aí ele passava aqui, bebia e orava por ele. O Boi deixou de beber, minha filha. Hoje ele não bebe mais, o Boi. Amém. Então a oração vai estendendo os ramos. Pois é, fora da casa. Os ramos. Tudo que eu vejo assim, que precisa de oração,
Eu oro sem a pessoa nem saber, ele andava entrando na rua e eu orando daqui por ele, né? Amém. E graças ao Senhor, o Senhor ouve, mulher. Amém. Porque o Senhor é um Deus que ouve, né? Amém. O Senhor é um Deus que sabe até nossos pensamentos, quanto mais ouvir nossa voz, né? Verdade. Eu Então, creio nesse Deus maravilhoso, mulher. Eu Amém. creio, por isso que eu não desisto, eu não desisto. Olha, eu oro pela igreja em Fortaleza. Eu oro, viu, pelos presbíteros, né? Peço a sabedoria a eles, a saúde para eles. Eu oro pelos meus vizinhos. Eu oro pelo meu bairro. Eu oro pelos presidiários. Que o Senhor a converta. Eu oro pelos marginais, mulher. Eu peço ao Senhor que converta os marginais. Porque meu filho era um deles. Eu tenho convicção que o Senhor ouça as orações. O Senhor ouve. Mesmo que demorem, mas a gente vê Mesmo que é o que tempo do demore, Senhor. Né? Porque o tempo é do Senhor, o tempo não é meu. Verdade, né? verdade. Aí eu peço ao Senhor, pelos nossos governantes, eu oro por todo mundo, graças ao Senhor, que o Senhor me deu essa luz de oração, viu? Amém, amém. Eu oro. Depois a gente conversar um pouquinho com a avó, agora vamos conversar com o Zeca, que foi um dos motivos de oração da avó por mais de 30 anos, né, Zeca? Mais de 30. O que você acha que tudo que você passou, tantos anos, né, 30 anos, você acha que a oração da avó foi primordial para vários livramentos que você teve? Eu comecei a entrar no mundo errado, eu tinha 14 anos, mas ela só soube com o tempo depois da minha primeira prisão. Foi onde ela soube, e para ela foi um choque, e ela começou daí a uma preocupação intensa ao ponto de começar a intercessão, e não da desistência, como muitas mães e pais, quando os filhos entram na droga, desistem. A minha fez... Toma o seu tempo. A minha fez ao contrário. A minha, de vez de desistir, foi onde ela se agarrou mais na causa, ao ponto de vez de me colocar para fora, colocou o joelho no chão. Daí foi onde começou o agir de Deus. Amém. O agir de Deus na minha vida. Mas na época eu não entendia que Deus estava agindo, mas Deus estava agindo da maneira dele, e não da maneira que eu quisesse que ele agisse, ou talvez que ela também quisesse que ele agisse, porque na verdade a gente quer a coisa mais rápida. Verdade. E Deus age da forma dele, do jeito dele, no tempo dele, porque ele vem mais na frente. E ali ele começou a agir, ao ponto de eu ter muitos e muitos livramentos e eu não saber nem entender de onde vinha aquilo. Aonde em alguns momentos eu estava em uma situação de uma roda de morte, onde eu ia ser a pessoa que ia morrer e de repente aquilo de se desfazer. E depois eu não entender por que aquilo se desfez tão rápido assim, de uma maneira como se fosse assim um lapso. Não estava existindo aquilo. E na verdade estava. Já eram os livramentos do Senhor. Já eram os livramentos, já eram as orações da minha mãe que o Senhor já estava colhendo. Durante todos esses anos de oração, o inimigo também deve ter deixado muitas marcas em você, né? Por um lado, deixou as marcas nos joelhos da avó, mas também deve ter deixado também muitas marcas em você. Muitas. Né? Meu corpo é todo marcado, eu tenho enxerto em vários locais do corpo, tenho marca de cicatriz de bala. Agora, nada disso fez com que o inimigo ganhasse. Amém. Ele sempre perdia. Amém. Porque as orações da minha mãe estavam no altar do Senhor. Amém. E as orações da avó, então, transformou a sua vida, né? Transformou de uma forma que eu estava em uma CT e a mãe de um aluno viu só uma foto, eu antigamente, e começou a chorar. E eu não entendi, mas eu também não sei ver ninguém chorando, eu comecei a chorar também. Aí eu comecei a chorar com ela. Aí teve uma hora que eu parei, disse, minha senhora, diga pelo menos por que a senhora está chorando, para mim saber por que eu estou chorando também. Aí foi que ela me falou, é porque agora eu sei que tem jeito pro meu filho. Simplesmente pela foto que ela viu eu no passado. A sua transformação. As minhas transformações. Né? E para a honra e glória do Senhor, hoje estou aqui.
aonde pelos olhos humanos eu não estaria. Verdade. Eu não estaria. Lembrando dessas situações, por que você... O que te levou a entrar, né, a experimentar a droga? Por que você escolheu esse caminho? Certo. Porque já que, como a avó falou, foi o único filho que deu trabalho para ela, né? O único filho e o último, que eu sou o caçula. Eu sou o caçula. Pelo contrário, meus irmãos sempre me deram os bons exemplos, sempre estudaram, sempre trabalharam, e eu fui o único que não concluiu os estudos e dei trabalho. Agora, isso por opção minha. Por quê? Porque eu entrei muito cedo na droga, por curiosidade, porque eu não tinha motivo nenhum para ir para as drogas. Nunca tive motivo nenhum. Nunca faltou nada para mim, eu sempre tive o que comer, o que beber e o que vestir. E o motivo foi só curiosidade e influência de amigos. Influência de amigos e curiosidade, foi isso que me levou às drogas. É o que eu aconselho. Seu amigo é aquele que não lhe oferece nada de ruim. Esse é o seu amigo. O que lhe oferece coisas que não é lustra, coisa que não lhe leva ao bem, esse não é seu amigo. Então, olhando agora para trás, qual o seu sentimento hoje, depois de receber 30 anos de oração, de o Senhor transformar a sua vida, de uma pessoa que estava precisando de ajuda e agora você é uma pessoa que ajuda outros, né? Qual o seu sentimento hoje? Meu sentimento não pode ser outro a não ser gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a minha mãe, que era a intercessora, que levava os bilhetes a Deus, né? A minha família, que nunca desistiu de mim. Amém. A minha esposa, que também nunca desistiu. Algumas pessoas que lutaram. Teve pessoas que lutaram muito. Mas eu acredito que Deus usando essas pessoas para enfrentar, encarar os cantos que eu estava, ou muito amor no coração, ou o amor de Deus no coração dessas pessoas, porque o Ribamar é uma pessoa que nunca desistiu, sempre me levou para as comunidades terapêuticas. O Josimar, quando não podia levar, ajudava financeiramente. Joana, essa última vez, eu estava em uma favela muito perigosa, que o povo tem medo de entrar lá de qualquer forma. Mas queira ou não queira, em 15 dias ela estava lá para me buscar, para vir para casa. Não botava obstáculo, às vezes levava até a filha. E ia, entrava lá, e quando entrava, era como se fosse assim, já no submundo mesmo, porque é uma favela terrível, onde muitas pessoas de bem não entram. Não entram com medo, com receio. E ela mesmo assim ia lá para me resgatar. Inclusive, quando eu fui resgatado, para que o milagre de Deus fosse concluído, foi ela que foi me buscar. Ela também não desistiu de você, né? Nossa, e eu tenho muita gratidão a ela por isso. Amém. Muita gratidão por isso. Minha esposa foi algumas vezes lá me buscar também, eu tenho muita gratidão a ela, em ela ter ido me buscar algumas vezes, mesmo eu não vindo, mas a atitude de ter ido e a atitude maior de não ter desistido. Aonde hoje eu vivo um relacionamento bem, hoje eu posso dizer que eu sou um pai, hoje eu posso dizer que eu sou um marido, hoje eu posso dizer que sou um filho, aonde eu não era nada disso. Anteriormente eu nem nome tinha. Hoje foi resgatada a minha identidade. Hoje meu nome é o que minha mãe colocou, Francisco José Parente Morada. Hoje qual é o trabalho que você faz? Hoje eu sou coordenador geral em uma comunidade terapêutica, aonde lá nós ensinamos uma nova maneira de viver. Porque pela vida que eu vivi, eu já experimentei de tudo nesse mundo. Então Deus me preparou, creio eu que a oração da minha mãe, Deus estava fazendo melhor do que o que ela pedia. Ela pedia para Deus só cuidar. Deus estava me transformando de uma forma que hoje eu pudesse ser um instrumento na mão dele. Amém. Foram muitos anos de livramento, muitos anos de oração, os livramentos, mas o Senhor transformou. Os livramentos que eu tive, minha mãe não sabe nem de 1%, nem de 1%, onde pessoas iam numa rua atrás de me matar e eu estava em outra. Isso, os vistos, fora os que Deus arrebata. Os que você não sabe, né? Então, qual é a mensagem que você deixa para as mães?
É forte. Oh, forte. Senhor Jesus. A mensagem que eu deixo para as mães é fazer isso. Colocar as marcazinhas no joelho em oração, porque nós temos um Deus que escuta. Amém. Nós temos um Deus que Ele não é surdo e que Ele não é morto. Ele é um Deus vivo e que atende às orações, que Ele responde às orações, sabendo que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Amém. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para as mães. Não desista do seu filho. Porque se hoje eu sou um coordenador em uma comunidade terapêutica, coordenador geral, que eu já fui sentar na mesa de um deputado que era delegado que já me prendeu. Oh, Jesus. Nesse dia eu cheguei para ele, apertei na mão, dei uma boa tarde. Eu já fui preso pelo senhor uma vez, mas hoje eu sou um coordenador em uma CT. Amém. Ele me abraçou, me desejou felicidades, ou seja, foi um delegado que me prendeu, que eu estava na Câmara dos Deputados com ele, eu pelejando pelas comunidades. Que história linda, né, vó? Tudo pelo Senhor. Amém. Tudo o Senhor preparou. Amém. Não foi nós. Verdade. Ó, Senhor Jesus, a gente deixa vocês com essa mensagem. Muito obrigada. Verdade. Meu Deus! Você tá entrando, não? Você tava gravando. Então agora a gente vai fazer uma pequena demonstração de gratidão por todos esses anos orando, intercedendo, orações de intercessão, súplicas. Amém. E hoje orações de graça, de gratidão. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Minha esposa, às vezes, ela fica até um pouco enciumada. Enciumada em relação eu e minha mãe, porque tem vezes que eu venho na minha mãe 2, 3 vezes no mesmo dia. A mãe, menino, tu acabou de sair daqui, mas eu não deixo de vir. E quando eu não venho, quando eu passo um dia sem vir, que eu ligo ela, menino, faz tempo que tu não vem aqui. Eu, mãe, só foi ontem que eu não fui. E pra ela é como se tivesse fazendo muito tempo. Mas eu não deixo de vir aqui na minha mãe. E qualquer precisão que ela tem, qualquer necessidade que ela precise fazer em casa, aqui eu sempre estou disposto, porque eu quero... Muita rotina. Senhor Jesus. Porque eu quero honrar a minha mãe em vida. Eu quero honrar ela em vida. E muitas vezes eu venho aqui, eu trago um jarrinho com uma plantinha, com as florezinhas para ela, que é o mínimo. É o mínimo que eu posso dar a ela, expressando meu sentimento. Porque meu sentimento em relação a uma planta dessa é o mínimo. Mas eu sempre dou em um jarro, porque ela continua aguando. Ela continua aguando, continua cuidando. Então, do jeito que ela cuidou da minha vida e ainda cuida, eu dou um jarrinho, ela continua aguando, continua cuidando. Lá no quintal dela é cheio desse jarrinho assim, ó. Sempre eu trago para ela cuidar. Isso é uma forma de gratidão, é uma forma de recordação. Porque eu entendo hoje, eu como servo do Senhor, eu entendo que hoje eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus, onde a minha mãe está envolvida nesse milagre, onde esse pedido de milagre veio dela e Deus honrou. E hoje eu estou aqui para poder contar a história e para poder servir mais e melhor. Amém. Só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, meu filho, que Deus te abençoe e o Senhor te conserve sempre assim. Amém. Para a honra e glória do Senhor, viu? Amém. Amém. Você não é só meu filho, é filho de Deus também. Amém. Não é, né? É sim, vó, Isso aí, lindo. minha filha.